Bom dia a todos. Vai falar sobre o grupo de cuidado excessivo com os outros. É um grupo muito interessante esse agrupamento de florais que o Dr. Bach encontrou para cuidar da gente quando a gente está passando por esse desequilíbrio, né? Quando a gente começa a cuidar demais dos outros. É interessante compreender isso. O primeiro floral chama-se chicory. O estado negativo do chicory manifesta na gente possessividade, ciúmes e apego. Quem não passa por isso, não? É a pessoa que faz muito pelo outro, mas cobra em troca. Qual é o estado positivo do chicory? Né? Quer dizer, quando a gente está passando por esses desequilíbrios, né, que nos fazem manifestar muita possessividade, ciúmes e apego, né? Quando a gente dá, né, se dá muito ao outro, mas espera, a gente não tem consciência que a gente espera receber de volta, né? Mas é isso. Quando a gente está passando por esse estado, a gente pode usar o chicory como um grande aliado, uma grande ferramenta para nos aliviar desse sofrimento, né? Porque a possessividade traz sofrimento, o ciúmes traz muito sofrimento e o apego traz um sofrimento imenso. E quando a gente dá para o outro e esperando que haja um retorno, isso também traz sofrimento para a gente, não é? Então, quando a gente está assim e usa o chicory, o que a gente vai descobrir dentro da gente, né? O que a gente vai renovar dentro da gente? O amor incondicional, o desapego físico e emocional, aprender a cuidar do outro sem cobrança e sem controle. Esse é um estado assim, né, que a gente almeja muito, né, na vida. Eu acho que a maior parte de nós seres humanos está aqui com essa, e aqui dentro dos buscadores, então, né, dá para perceber, para sentir, né, inclusive pelo trabalho que é feito, né, na Torre dos Mantras, né, o que nos anima, né, o que é o nosso propósito, a compaixão, o amor, né, é isso, né, a gente cada vez mais ir descobrindo dentro da gente a nossa fonte, né, de amor incondicional, né, de desapego, né, de dar sem esperar nada em troca. E é um processo, né, um longo processo, mas é por aí, né, é como o Mahamantra, né, a gente fica firme, certo? O outro floral do grupo do cuidado excessivo com os outros chama-se verven, é a verbena. Qual é o estado negativo do verven? É uma pessoa eufórica que quer convencer aos outros do que acredita. Sabe a pessoa fanatizada? É essa pessoa no estado desequilibrado, né? Seja no futebol, seja sei lá, na política, né? Na religião. O verven, quando ele está em desequilíbrio, ele é um fanático. Ele é uma pessoa extremamente intensa, né? Ele é eufórico, né? E ele quer convencer o outro da sua própria verdade. Tenho certeza que todos nós, em algum momento, passamos por esse lugar, né? Quando a gente está assim, a gente usa verven, e o que o verven vai despertar dentro da gente? Um entusiasmo perante o que acredita. Tocar o outro através da transformação aplicada e vivenciada em sua própria vida. Então, o verven vai trazer para a pessoa, né, que está passando por isso,
essa mudança interna, né? Vai passar da euforia para o entusiasmo, né? São dois estados muito diferentes. Quando a gente está entusiasmada, a gente vivencia e pratica realmente aquilo que a gente acredita, e é a partir desse centro, né, do entusiasmo, da prática e da vivência, que a gente pode, ou não, né, influenciar positivamente os outros, mas nunca através do fanatismo. O Verven é um grande floral. O próximo floral é o Vine. O estado negativo do Vine se manifesta naquelas pessoas dominadoras e que impõem a sua vontade. A pessoa é autoritária e é cruel com ele e com o outro. Geralmente é aquele adulto, né, pai, mãe ou criança, né, que tem uma vontade muito forte, né, e usa essa vontade de maneira cruel, consigo e com o outro. Foi uma aprendizagem muito interessante essa, quando nós estávamos estudando o Vine com a Carmen Monari, e ela deu uma dica muito importante para a gente. Geralmente, a pessoa Vine, o que ela está precisando é do respeito dos outros, é se sentir respeitada pelo outro. Então, ela impõe a sua vontade com esse afã, né, de conseguir o respeito. Então, um floral muito importante para um pai autoritário, uma mãe autoritária, né, que quer impor a sua vontade, né, aos filhos ou às pessoas com quem trabalha, enfim. Ou a criança, né, que quer, tem crianças que nascem, né, com uma vontade muito forte. Quando eu observo isso, eu sempre falo, não tem nada errado com a vontade dela. A gente é que precisa estar atento, né, para cuidar de conduzir essa vontade forte para um lugar, né, que traga para essa criança o respeito que ela precisa, que ela necessita, né, como ser humano. Então, qual é o estado positivo quando a gente toma o Vine? Qual é o estado positivo que emerge em nós? É saber usar bem a autoridade com as pessoas, para não nos tornarmos autoritários, né? Que é bem diferente, né? Ter autoridade e ser autoritário. E manifestar compaixão perante o mundo. Ser um bom líder, assumir o papel de mestre, aquele que transforma pelo coração. Essa transformação pelo coração é tudo, né? Beat. O estado negativo, o beat ele é o floral do professor. E é muito interessante o beat. O estado negativo do beat é a intolerância. Ele é crítico e só vê o negativo do outro. O estado positivo é a tolerância. É o papel do educador, não é só do professor, é do educador. Aprender a ver e despertar o positivo nas pessoas e na vida. Ver beleza e bondade em tudo que o rodeia. A Carmen chamou muito a gente para esse lugar, né? E cada um de nós ali, enquanto a gente estava fazendo o curso, tinha, né? A gente foi experimentando os florais conforme ela foi nos ensinando, e realmente a gente podia compreender, né, como a gente tem isso, né, como esse estado de intolerância faz parte da nossa humanidade, né, como nós somos críticos, né, não só com a gente mesmo, mas com o outro, e como esse estado de estar intolerante, nos impede de realmente ensinar,
com o coração, né? Saber olhar para o outro, né, com beleza, né? E para a vida com beleza, e passar esse estado, né? De acolher, né, o outro como está, a vida como está. Então, o beat, ele suaviza imensamente aquela pessoa que é muito crítica e que é muito intolerante. O último dos florais do grupo, né, do cuidado excessivo com os outros, é o Rock Water. Aliás, o Rock Water é o único floral que não é flor. Ele é exatamente a água da fonte lá da região de Mount Vernon, onde o Bach começou a descobrir os florais. Então, ele é a própria água, ele não é uma flor, mas é a água colhida na região, naquela região, né? E que faz parte também dos florais. Rock é pedra, né? É pedra d'água, né? Rock water. Então, né, existe uma polaridade aí, né? A água é uma coisa tão fluida, tão leve, né? E a pedra, um mineral, né? Firme, né? Duro. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Então, como é o rock water? O estado negativo do rock water é uma pessoa com uma exigência exagerada. Sabe o perfeccionista? Pois é, esse é o rock water. Ele quer ser o modelo para os outros. Então, além dele ser perfeccionista e muito exigente consigo mesmo, ele quer que também, né, ele seja um modelo para os outros. Como que a gente pode ajudar uma pessoa rock water? Ou a gente mesmo, né, quando a gente está rock water? A gente toma o rock water e o que isso desperta na gente? Ser responsável, mas se permitir viver e sentir os prazeres da vida. Porque o rock water é aquela pessoa que determina assim, por exemplo, eu vou fazer aquele regime, sabe? E aí ela vai fundo naquele regime, e aí ela se perde naquela dureza, naquela rigidez, naquele perfeccionismo, e quando você vê, ela está uma pessoa chata, amarga, triste, brava, enfim, cheia de defesas, né? E cheia de manifestações por conta da própria rigidez, né? Dessa autoexigência, desse perfeccionismo. Então, é uma pessoa que precisa ir aprendendo a flexibilidade, né? Então, ser flexível consigo mesmo e levar a vida de um modo mais leve. Ser um exemplo simples, leve, sem sacrifícios para mostrar o positivo e a pureza interior. Ser flexível acho que é uma aprendizagem a vida inteira, né? Porque todos nós temos alguma dureza, né, conosco. Então era isso. Hoje os florais desse grupo, do cuidado excessivo com os outros e consigo mesmo, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui, estou disponível. Posso acrescentar uma também? Lógico. Existe também a correlação com o mapa astrológico, em que existem os florais de base para a pessoa se manter nas energias do mapa, no sentido de aproveitar, né? Aí é feito com base no, nos principais pontos, né? O floral ligado ao ascendente da pessoa, ao regente do ascendente. Tem uns critérios, né? Que vai fazendo. É muito interessante também. Tem um livrinho pequenininho que ajuda a fazer. Super interessante, né? O Dr. Bart tem 12 florais que são os curadores. E, na verdade, cada um desses florais corresponde a um signo. E isso foi uma coisa natural, né, que aconteceu.
eu quero sugerir para vocês a leitura desse livrinho básico aqui, ó. Que aqui tem a filosofia, né? O pensamento que a gente tem. O pensamento, né? A filosofia do Dr. Bach, escrito por ele mesmo. Ah, tá. Tá? Exato. Agora uhum. E aí aqui embaixo fala os 12 curadores. Esses 12 curadores, eles estão relacionados com os 12 signos. Então, esses homens maravilhosos, né? Esses iluminados que nos ajudam, que trazem essas ferramentas, eles têm, né, essa sensibilidade e quando a gente vê, né, tá tudo acontecendo ali junto, né? O oral de hoje assim, foi muito bom, muito útil. Esse último Rock Water, né? O Water da flexibilidade, meu Deus, essa preocupação de ser flexível com nós mesmos, né? Bastante interessante. Poxa, eu achei muito maravilhoso todos eles, viu? Estou aprendendo. Muito obrigada, Anu, viu? Gratidão mesmo. Eu que agradeço. Tchau, Nota. Tchau, gente. Tava linda de princesa, viu? Tava linda de princesa. É muito Linda.